Boa noite para todos. Aos que estão chegando hoje à nossa casa, os nossos votos de boas-vindas. Qual seria a atitude que nós tomaríamos se hoje nos fosse informado que amanhã será o nosso último dia na Terra, em termos de existência física, que amanhã fosse o dia da nossa morte? O que será que nós faríamos? Nós nos desesperaríamos? Ficaríamos loucos correndo pela rua? Ou será que a gente procuraria as pessoas a quem ofendemos para que a gente pudesse pedir desculpas das pessoas a quem ferimos? Será que nós passaremos a noite chorando porque é a última oportunidade que nós temos? Será que a gente ofereceria um jantar para os nossos amigos, para bater um papo, uma conversa bem tranquila? Não, amanhã é o último dia, então hoje nós vamos fazer um jantar para a gente conversar, se despedir, sem pressa, para comermos tranquilamente, sem falar mal de ninguém, só falar de coisas boas, para ficarem boas lembranças. É isso que distingue as almas evoluídas das almas primárias. É a atitude que nós tomamos diante das circunstâncias que nos aparecem. Aqueles dentre nós que achamos tão bizarra a ideia de termos um jantar com os amigos, devem ter esquecido que foi assim que Jesus procedeu na véspera da sua morte. Se todos bem lembramos, na quinta-feira, chamada Quinta-feira da Paixão, o que fez Jesus? A Santa Ceia, chamada de Santa Ceia. Toda ceia é santa, mas a Santa Ceia. Reuniu com os discípulos, sem pressa nenhuma, mandou preparar a mesa, sentou com todos eles, conversou demoradamente com todos, não falou nada negativo, não criticou aqueles que o estavam perseguindo, não falou mal de ninguém, só falou de coisa boa. Só falou de coisa boa. E sabendo de tudo aquilo que estava para acontecer, ele deixou alguns recados para aqueles que estavam nesse último jantar de despedida. Os seus vários discípulos, evidentemente ali colocados, tinham muito a falar sobre o que aconteceu. Mas, entre os evangelhos que chegaram até nós, apenas um dos evangelistas, que é João, foi que descreveu em detalhes o que aconteceu nesse jantar. João, o evangelista, dedica vários capítulos do seu evangelho para a discussão sobre, especificamente, o diálogo de Jesus nesse último dia. E há um certo momento desse diálogo que ele, tentando acalmar os discípulos, levar umas palavras de consolo, alguma coisa assim, ele diz para os discípulos: não se turbe o vosso coração. Não fiquem com o coração de vocês perturbado, angustiado. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. A casa de meu Pai tem muitas moradas. Se assim não o fosse, eu já o vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar e voltarei, para que vós estejais comigo, para que onde quer que eu esteja, vós estejais também. E arremata: na verdade, até vocês sabem como chegar aonde estou. Vocês sabem o caminho para ir para onde eu vou. E então um dos discípulos pergunta: mestre, qual é esse caminho? E Jesus então diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai
se não for por mim. Nessa hora, Jesus diz que Ele é o caminho, é a verdade e é a vida, e que ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Esta frase colocada dentro dos evangelhos, ela foi utilizada para justificar uma série de coisas que aconteceram em termos de religião. Por quê? Porque a partir disso que Jesus colocou, muitos chegaram a afirmar que Jesus é a única opção de salvação, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E diz mais, Ele diz que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então, tira-se daqui aquela imagem de que, evidentemente, não tem jeito de nós chegarmos a Deus se não for a partir de uma relação com Ele. Alguns estudiosos que discutem a questão dos evangelhos dizem que esta frase, ao longo do tempo, pode ter sofrido alguma espécie de corrupção. Se nós, ao invés de termos a palavra eu, se fosse o eu, como é que ficaria a nossa frase? O eu é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser pelo eu. Não sou eu, é o eu. O eu no sentido de que enquanto eu não mergulhar dentro de mim mesmo, para que eu me descubra intimamente, eu vou ter muita dificuldade de chegar. Então não é Jesus, é o eu. Então enquanto eu não chegar dentro de mim mesmo, você não chegar dentro de si mesmo, e cada um de nós não mergulharmos dentro de nós num processo de autoconhecimento, dificilmente nós conseguiremos alcançar uma plenitude, uma melhor condição de vida. Mas há um detalhe nesse diálogo de Jesus com os seus discípulos, que às vezes nos passa despercebido. É que nessa conversa, logo no começo, disse Jesus: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. A casa de meu Pai tem muitas moradas. E ele estava indo. Se ele estava indo para uma dessas moradas do Pai dele. Que morada é essa? Que lugar é esse? Que instância é essa? A doutrina espírita tem uma maneira muito particular de enxergar esta questão das moradas do Pai. As moradas do Pai, evidentemente, são as instâncias de consciência que existem, porque são várias as instâncias de consciência. Nem todos nós estamos no mesmo padrão espiritual. Existem espíritos mais avançados e espíritos menos avançados. E essa dimensão, em termos da qualidade do sentido espiritual de cada um de nós, ela é infinita, porque vai desde a condição mais primitiva que nós temos até a condição mais evoluída que a gente possa imaginar. E nesse sentido, as obras espíritas dizem que os espíritos se ligam por afinidade. Eles se aproximam de acordo com, de alguma forma, a natureza dos seus valores espirituais. Assim como na escola, nós agrupamos os alunos pelo grau de conhecimento que eles têm para facilitar o aprendizado, os espíritos, nesses infinitos graus de evolução que possuem, seriam agrupados por nichos, aonde cada pacote desse seria um determinado grau de evolução que nós teríamos. Diz, portanto, a doutrina espírita que esses graus de consciência dos espíritos, eles permitem com que as almas se agrupem e elas povoem determinados lugares do universo que a gente vê durante a noite, essas várias estrelas. Para a doutrina espírita, portanto, não existiria vida somente na Terra, nesse grau de evolução que nós conhecemos. No universo infinito, haveriam graus maiores do que a Terra, mais evoluídos, e outros que seriam mais atrasados que a Terra.
Quantos graus de evolução existem entre os planetas? Infinitos. Não há uma definição de quantos são. Mas Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, querendo fazer uma divisão didática desses mundos, ele disse que os mundos eles podem ser agrupados em 5 tipos. São 5, didaticamente, o grau que os espíritos têm. Nesse grau, utiliza Kardec para definir 2 parâmetros basicamente: o conhecimento e o amor. Uma coisa é você saber e outra coisa é você amar, porque nós precisamos ter a capacidade de amar para que a gente consiga ser feliz, mas enquanto não tivermos o conhecimento e o entendimento das coisas, fica difícil desenvolver a questão do amor. Daí diz Kardec que o primeiro grupo de planeta que existe é um grau de planeta chamado de planetas primitivos. O nome já diz tudo. Nesse planeta primitivo, o grau de conhecimento é bem pouquinho. Eles sabem muito pouco. Bem pouquinho. Tem pouco conhecimento. E, consequentemente, não tem lá muito conhecimento moral. Tem quase nada. É muito pouco. Pouquinho mesmo. Bem lá embaixo. A capacidade de compreensão moral é muito pequena. A inteligência ainda é primitiva, sabe-se muito pouco, não se sabe quase nada, e em termos de amor se sabe menos ainda. E são esses 2 parâmetros que vão fazer. E os mundos vão se desenvolver no amor e no conhecimento. Qual é a diferença de um para o outro? O conhecimento é a capacidade de enxergar num fruto todas as sementes que estão dentro dele. Enxergar dentro de um fruto todas as suas sementes é o conhecimento que me faz. E o amor é a capacidade de enxergar todos os frutos que estão dentro da semente. Quando eu pego uma semente e eu enxergo dentro dela todos os frutos que ela poderá gerar, porque são os frutos da promessa, da capacidade de fazer, que deverá ser regado, isso é o amor. O amor é a capacidade de crer naquilo que pode ser feito. Já a ciência não. Ela é objetivamente a capacidade de eu descobrir aquilo que de fato é. Então é o dom de eu enxergar no fruto todas as sementes que ele possui. Daí que esse primeiro grau de mundos, didaticamente, são chamados de mundos primitivos. O segundo grau de mundos, no dizer de Kardec, seria um local onde o conhecimento já estaria bastante desenvolvido. Nós teríamos desenvolvido o nosso conhecimento, mas a questão moral ficou para trás. Nós não conseguimos desenvolver. Nós temos um conhecimento intelectual fantástico, mas em termos morais andamos pouco. Isso é característico desse segundo tipo de mundo, que Kardec conceitua como sendo mundo de provas e mundo de expiações. Qual é a diferença? É que as provas são as experiências para o desenvolvimento do conhecimento do Espírito, aquilo que nunca se fez e que vai se começar a fazer. Por exemplo, eu acho, que eu nunca fui artista em nenhuma encarnação minha, porque eu não sei pintar, eu não sei esculpir, eu não sei cantar, eu não sei dançar, eu não sei tocar, eu não sei nada. Então, só sei falar, assim. Mas no mundo de provas e expiações, as provas são as experiências para desenvolver o conhecimento. Vai ter uma hora que eu vou ter que nascer aí
Vou morrer de fome, eu sei, mas vou nascer para ser um pintor, para ser um aprendiz, carregar os pincéis de alguém para poder pelo menos sentir cheiro de tinta. Alguma coisa nesse sentido. Então, o mundo de provas é porque a gente vai desenvolver novas capacidades para que o nosso conhecimento cresça. Então a gente vai desenvolver o conhecimento na prova. E as expiações são o nosso reencontro com os nossos problemas morais para que o amor se desenvolva em nós. Então, uma desenvolve o conhecimento, a outra desenvolve o lado moral. Porque as expiações são uma experiência para resolver aquilo que ficou mal resolvido. Isso aqui você fez mal feito. Vamos repetir. Para quê? Para que o amor brote naquilo que está sendo feito. Há um terceiro tipo de mundo, que Kardec deu o nome de mundos de regeneração. Os mundos de regeneração, como ele mesmo diz, são mundos aonde o conhecimento e o amor, eles estão bem equilibrados. A moral já cresceu bastante e ela já está par e passo com aquilo que a gente tem. O meu conhecimento é um conhecimento que está aproveitando a moral está aproveitando o conhecimento que eu já tenho. No quarto grau, que seriam os chamados mundos ditosos ou mundos felizes, dependendo da tradução, nós já teríamos um conhecimento bastante desenvolvido, acompanhado de um conhecimento moral extremamente avançado. Esses seriam os mundos ditosos. E nos mundos chamados de mundos celestiais, que seria o topo dessa jornada, nós teríamos aqui uma condição em que o conhecimento é pleno e o uso do amor é pleno, não tem fim mais. Diz o Espiritismo o seguinte, que no primeiro não se sabe nem o bem e nem o mal. No segundo, o mal sobrepuja o bem. Há muito mais a presença do mal do que o bem. No terceiro, que é o de regeneração, há um equilíbrio entre o bem e o mal. Já se consegue ter um equilíbrio, por quê? Porque mesmo quando há o mal, as pessoas estão querendo resolver o mal que ainda existe em si, diferente do mundo de provas e expiações, onde tem muita gente que sofre da crise de Gabriela, a síndrome de Gabriela. Eu sou assim, eu nasci assim e eu vou ser sempre assim. Então quem sofre de síndrome de Gabriela corre o risco de ficar aprisionado nesse tipo de padrão de mundo. Nos mundos ditosos já seria o contrário, o bem se sobreporia ao mal. E nos mundos celestiais o mal nem consegue chegar porque os espíritos já estariam numa condição espiritual tão alta que não haveria necessidade mais nem de se pensar como é que eles estariam, porque eles não têm acesso a esses mundos celestiais. Só os espíritos puros que estariam nele. Isso aqui é uma escala de Likert, né? Muito abaixo, abaixo no padrão, supera o padrão em alto grau. Mas, dentro dessa escala, aonde estaria a Terra, pelo amor de Deus? Seria provas, expiações ou seria um mundo de regeneração? Eu vou dar uma dica. No mundo de regeneração, as pessoas se preocupam com o meio ambiente. A gente, no mundo de regeneração, faz serviços comunitários para ajudar as pessoas que padecem. Nos mundos de regeneração existe a preocupação com o planeta para que ele tenha saúde. Existe a preocupação para que as guerras não aconteçam. Procura-se que as pessoas exercitem o amor. Busca-se que cada um que tem mágoa resolva os seus problemas de desamor. Isso é um mundo de regeneração. E o mundo de provas e expiações? O mundo de provas e expiações é um mundo onde existe a guerra, onde as pessoas depredam o meio ambiente.
aonde as pessoas geram o desamor e o ódio, aonde existe a desigualdade, a guerra e a fome. Pergunto novamente: onde está a terra? No mundo primitivo. Mundo primitivo. No mundo primitivo. O mundo primitivo que nós estamos ali, na pedra lascada, andando de caverna. Imaginemos nós, vestido de aquela roupa de couro de animal, uma bolsinha na cintura e o WhatsApp ali dentro daquela bolsinha. Nem aí as mães faziam sopa de papelão para dar aos filhos. Ainda não existia a desigualdade social. As mães ainda não faziam sopa de papelão para dar para as crianças com fome. Nós realmente estamos num processo de transição entre os mundos de provas e expiações e o mundo de regeneração. Nós estamos com um pé lá e um pé cá. Nós estamos com 2, alguma coisa, não sei se é 2,1, se é 2,2, mas a gente já tem alguma coisa que a gente já tem, está caminhando, tá 2,6, não sei, 2,7, eu não sei, mas nós já não somos puramente um mundo especificamente de provas e expiações. Quais as características que nos fazem perceber que nós já não estamos mais no mundo de provas e expiações? As obras religiosas falam muito de o final dos tempos, do apocalipse, do fim das coisas, do fim do mundo, do fim de tudo. Existe realmente isso. E o Espiritismo diz que esse fim de tudo, fim das coisas, fim dos tempos, não deixa de ser, na verdade, o fim, mas não é o fim dos tempos, é o fim de um tempo para o começo de um outro. O fechamento de uma etapa para o início de outra. E aí, segundo as obras doutrinárias, no planeta Terra, nós teremos uma população aqui que vai estar no nosso planeta. Normalmente, o que é que nós temos no nosso planeta? Nós temos uma população que está aqui dentro, encarnando e reencarnando. Encarnando e reencarnando. Isso é normal do processo evolutivo. Encarna e desencarna. Encarna e desencarna. E de tempos em tempos faz-se uma avaliação. É igual série de aluno. Durante o ano letivo você vai trabalhando os conteúdos. Quando chega no final do ano letivo, vamos apreciar quem foi que se saiu bem. Só que na escola geralmente é assim. Geralmente, não exatamente assim, mas geralmente é assim. Aqueles que são aprovados é os que saem da sala. Naquela sala ficam os que não obtiveram êxito. Nos planetas é o contrário. Quem obteve a aprovação fica. Quem não teve sai. Porque os mundos progridem. E aí fala o que é o Espiritismo, que quando chega nesse processo de transição, é preciso avaliar, porque nem todo mundo teve nota para passar de ano. Então nem todo mundo vai ter a condição mínima para permanecer na Terra no final desse período de transição. Quem é que fica e quem é que vai? Isso é a grande pergunta, né? Quem é que fica, quem que vai? Funciona, segundo o Espiritismo, assim. Existe no nosso mundo 3 torneirinhas. Tem 3 torneiras aqui. Vocês podem ver o desenho muito bem. Isso é a torneira de lado, tá? Torneira. São 3 torneiras. Tem uma torneira que tem aqui, que é a torneira dos mundos primitivos. De tempo em tempo, essa torneirinha ela abre e pinga um pouquinho dessa torneirinha. Aparece aqui no nosso planeta espíritos primitivos que vêm para aprender o que é o fogo, o que é a caça, o que é a pesca, como que planta. Vai para comunidades primitivas para aprender
faz um estágio aqui e depois retorna para o seu mundo. Então, de vez em quando, pinga alguma coisa daqui. A segunda torneirinha é a torneirinha dos mundos mais avançados. Então, dos mundos de regeneração, normalmente pinga, fica pingando, tico, tico. Ao longo da nossa história, a gente teve algumas pessoas notáveis que vieram aqui e que fizeram uma contribuição muito grande para a melhoria do planeta. Pinga um descobridor, pinga um artista, pinga um poeta, pinga um homem de religião. Então vão pingando na história determinados personagens que puxam a história para frente. Então de vez em quando pinga aqui alguma coisinha. Eu desenho muito bem. Aí, e tem uma terceira. Tem uma terceira. Tá ótimo. Pingo é melhor, né? E tem uma terceira torneira. Essa terceira torneira aqui são os chamados retidos. É que tem um pessoalzinho que quando desencarna fez tanta bobagem que eles vão para casa. Não, meu filho, não volte não, que você vai complicar a guerra. Tem um pessoal que cria tanto problema quando vem, que perde a concessão de reencarnar por um longo período. Ficam presos sem reencarnar por muito tempo. Por quê? Porque são espíritos muito complicados. Só que mesmo retidos, eu não posso impedir o progresso deles. Então essa torneirinha, ela também pinga, tá? Essa torneirinha também pinga. Então, pinga de uma, é normal isso. E tem a massa que está encarnando e reencarnando no processo natural do planeta. Isso é assim que funciona quando o mundo não está em processo de transição. Não é o nosso caso agora. Neste momento agora, é hora de transição, ou seja, é hora de nós avançarmos. E como é que avança? Bem, avança da seguinte maneira: é hora de avaliar. Então, nessa avaliação, muitos espíritos que estão hoje dentro do planeta, quando eles saem, em vez de ficarem retidos, quando estamos muito ruins, dizem: ah, meu filho, não dá mais para você. Vamos arranjar uma outra morada, porque Papai do Céu tem muitas moradas. Essa não serve mais para você. E aí, esses que não são apropriados, são retirados, já são indicados para irem para um outro local. Não é castigo, não é punição e não é maldade. É como você faz com um aluno. Se o aluno reprovou, você olha, meu filho, você não ficou bem, você vai repetir o primeiro ano. Não há maldade nisso, é para que o processo de ensino e aprendizagem possa ter sucesso. Se eu pegar uma criança que não se alfabetizou, e dizer, não, o bichinho se alfabetizou, mas deixa o bichinho ficar, tão bonitinho o bichinho, e eu deixo ele ir para o segundo ano, vai se atrapalhar todinho. Ele precisa. Então aqui o que faz Deus? Separa essas entidades, porque elas deverão ser deslocadas para outros locais. Assim já aconteceu com a Terra no passado, quando a civilização começou. Então a gente retira essas pessoas, eles vão construir pirâmide, fazer filosofia grega, vão discutir direito romano, vão fazer, criar o alfabeto cuneiforme em algum canto. Vão pegar um mundo primitivo que você diz, nossa, como esses caras eram gênios, que pirâmides, que pensamentos maravilhosos, que gregos extraordinários, que romanos espetaculares, que incas extraordinários. Por quê? Porque esses homens, no fundo, tinham na sua constituição populacional espíritos elevados intelectualmente, mas que em termos morais o negócio era muito ruim, não dava para eles ficarem. Então, desses que aqui estão, vai ser tirado um grupo. Segundo a doutrina espírita, os que saem aqui são nominados na literatura espírita como sendo os maus não tocados pelo bem. Ou seja, os que sofrem da síndrome de Gabriela. O que é uma pessoa
que é mal e não tocado pelo bem. Eu quero dizer, eu sou mal mesmo, faço o mesmo e daí? Esse é o mal não tocado pelo bem. Eu faço e não vou mudar. Esses são os convidados para não retornarem mais. Meu querido, aqui não dá mais para você. Sobraram aquelas 3 torneiras lá em cima. O que é que vai acontecer, meu Deus? Essa torneirinha dos primitivos vai continuar pingando. Por quê? Porque vai continuar recebendo lá um ou outro no processo de transição para poder fazer. Agora, o que é que eu faço com aqueles do lado de lá, dos retidos? Porque veja que é a última oportunidade, minha filha, que eu tenho para dar para eles. Se eu fechar essa torneirinha e parar de pingar, essas entidades vão perder a oportunidade. Eu preciso, de alguma forma, aproveitá-los. O que a gente faz? Fecha ou deixa pingando? Deixa pingando? Fecha? Sabe o que acontece na hora da transição? Abre. De vez. Escancara a bicha. Tudo que ela dá. E aí eles descem de uma vez. Por quê? 2 razões para eles descerem. Primeira razão, eles precisam de uma chance. Precisam vir. São nossos filhos também, são nossos irmãos, são nossos companheiros. Assim como a gente tem a chance de ter a reencarnação, eles também têm direito, eles têm que vir. Daí que uma das razões pelas quais eles vêm é para que eles possam ter a oportunidade de se remodelar, porque alguns deles precisam dessa chance. É a chance, de repente vem daí de 1 milhão que venha, 5 se salva, melhora, já é um progresso. Porque vem aquela aluvião de espírito perturbado, mas um ou outro consegue, de repente você encarna junto uma mulher maravilhosa como mãe dele, e consegue arrumar o cara e salva um ou outro da loucura do mundo. Essa é a primeira razão. E a segunda razão pela qual a gente abre, não é por conta deles, é por conta de nós. Nós precisamos que a torneira seja aberta. Se nós formos fazer uma leitura atenciosa do Apocalipse, na carta à igreja de Laodiceia, que era uma igreja que estava assim meio, não sei dizer como é a palavra, estava assim, amarela, improdutiva, pálida, assim, sem motivação, estava... Na carta que é feita para ela, porque Jesus faz uma carta curtinha para cada uma, para essa igreja diz assim: você, Laodiceia, é uma igreja que ficou morna, ficaram todo mundo morno, ficou morno. Eu preferia que tu fosses frio ou que tu fosses quente, mas como tu és morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. O que isso quer dizer? Que os mornos a gente não, que Deus não quer os mornos. Quem são os mornos? São aqueles dentre nós que estão aqui que dizem, não sei nem porquê, sei lá, eu fico assim, não sei. Eu também não sei. Morno. Exato. Quando esses espíritos perturbados que você não queria que viesse, quando eles vêm, eles chegam na Terra, eles implantam ideologias perturbadas e perturbadoras. E esses que estão mornos dizem assim, gostei disso aí. E elas vão se filiar a esses ideais de loucura. E essas entidades perturbadas que estavam retidas, elas vão produzir aquilo que na literatura espírita chamamos de movimentos catalisadores. São movimentos que catalisam os espíritos e chupa as pessoas para determinadas posições. De repente eu invento um movimento louco no planeta e as pessoas abandonam seus lares, abandonam suas casas, seus países e vão se filiar a ideologias enlouquecidas. Se não tivesse isso, elas não se definiriam. E isso vai ajudar com que na hora da seleção eu saiba, este é do lado de cá, não é do lado de lá.
Se não tivesse esses movimentos extremistas, eu talvez não me filiasse a nada e passasse a vida sem saber exatamente se eu sou bom ou se eu sou mal. Este cumpre um papel extraordinário. Para a doutrina espírita, já estão aqui entre nós desde a segunda metade do século XX. Produzem coisas positivas e negativas. Produziram o movimento hippie, que trouxe uma revolução social, mas trouxe as drogas, a loucura, a liberação sexual, mas ao mesmo tempo revolucionou o mundo. Revolucionou a família, revolucionou a escola, alterou uma série de conceitos sociais, fez até a própria igreja multimilenar falar em português, falava em latim, tirou a batina do padre, fez tanta mudança. Essa geração enlouquecida faz coisas boas e coisas ruins. Então uma leva dela que chegou na segunda metade do século XX, foi uma leva que trouxe essas mudanças sociais. Hoje nós estamos vivendo um novo momento dessas entidades enlouquecidas. Basta a gente abrir o noticiário que você vai ver onde elas estão e o que é que elas estão produzindo, que você olha e diz assim, meu Deus, isso não é possível de eu estar vendo, não acredito no que eu estou vendo, mas você está vendo. E os ideais chamando cada vez mais pessoas e mais pessoas que vão se juntando em torno de ideias que a gente diz assim, é inacreditável que isso possa estar acontecendo no nosso tempo. São movimentos catalisadores. Então, essas entidades aqui que estariam retidas, abre-se a porteira. E aí eles encarnam em grandes quantidades para fazer com que a sociedade chacoalhe. Diz o Apocalipse, e por ser muito grande a perversidade nos últimos dias, o amor de muitos se esfriará. Só os de fibra forte permanecerão nos seus bons propósitos no final dos tempos. Porque muitos dirão assim, se todo mundo rouba, por que eu não? Todo mundo rouba. Que bom, que um a mais não faz diferença nenhuma. Então é preciso que a gente tenha lucidez desse momento de convulsão social que a gente está vivendo, porque já se iniciou o processo de seleção. E existe uma outra torneira, que é a torneira dos mundos regenerados. O que a gente faz nessa hora? Abre, fecha, pinga, arranca a torneira fora. O que é que faz? Vamos abrir? Vamos fechar? Vai abrir? O que o Cristo faz? Jesus, ele tem, essa torneira ela é graduada. Não é só assim, abriu, fechou, não é só pingou e abriu. Ela tem uma graduação. Ela tem alguns degraus. Esses degraus dependem de nós. Diz a literatura espírita que essa transformação ela vai acontecer com os homens, sem os homens ou apesar dos homens. Vejam que aqui está só os homens, as mulheres não estão computadas aqui. Elas não fazem parte dessa contagem. Tudo junto. Nada. É com os homens, sem os homens ou apesar dos homens. Com os homens é como? É quando nós nos engajamos no processo de transformação. E nós que estamos dentro do planeta dizemos, temos que mudar. Temos que melhorar o meio ambiente. Não vamos mais fazer o que a gente está fazendo. Vamos reduzir o lixo que a gente usa. Vamos cuidar mais do planeta. Não vamos sujar tanto o nosso lar que a gente vive, que é a nossa casa, o planeta Terra. Vamos diminuir a fome, vamos diminuir a miséria, vamos reduzir a guerra, vamos diminuir o ódio. Isso é a mudança com os homens. Quando isso acontece, a torneira abre só um pouquinho, porque não precisa tanta gente. Porque a gente já está dando conta do recado. Isso é quando acontece com os homens. Tem uma segunda situação, que é quando a gente está sem os homens. Sem os homens, porque as mulheres elas estão sempre. Porque é com os homens e com as mulheres, sem os homens e com as mulheres, apesar dos homens e com as mulheres. Porque as mulheres estão sempre no processo de mudança. Sempre vão colaborar. Aí aqui está sem os homens. O que é sem os homens? Ninguém se mexe. Ninguém se mexe. Seguimos aquela filosofia profunda da cantora Luca. Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí. Pois é, nós seguimos esse modelo ou o modelo do Zeca Pagodinho.
deixa a vida me levar, deixa a vida me levar. Então vamos, aí a gente, não, esse problema não é meu. Todo mundo joga sofá no canal, por que eu não posso jogar o meu sofá também no riacho, dentro do... Paro na Jorge Teixeira e jogo mais um sofá. Todo mundo joga, se eu não jogar vai ser só um a menos. Aí, ó, eu não estou nem aí, eu não faço nada para mudar as coisas, eu fico assim, isso não é comigo, graças a Deus não é comigo. O que vai acontecer? Esses que estão sem colaboração podem ter dois caminhos. Se eles forem não tocados pelo bem, eles vão ingressar nos que vão. Porque quando é com os homens, esses que estão colaborando ficam, porque o objetivo é a mudança. Quando é sem a nossa ajuda, tem duas opções para ele. Se ele não for tocado pelo bem, tem a grande chance de ir embora. Se eles forem assim, mas tem um desejo de mudança, mas é fraquinho, só tem a vontade, queria tanto mudar, mas a preguiça. Então, pode ser que fique. E tem a terceira situação, que é apesar dos homens. Apesar dos homens é quando a gente diz, pois isso aqui não vai mudar, é nunca. Porque se depender de mim, eu vou fazer propaganda contra. Esse negócio de cuidar do meio ambiente. O planeta é grande, floresta amazônica é enorme, até isso acabar, gente, isso vai demorar, pode derrubar, que não vai acabar nunca. Quando a gente tiver essa mentalidade, aí a torneira abre. Abre porque desses aqui não vai dar para contribuir, e esses vão para cá. Vão engrossar a fileira dos que vão embora. Então é uma questão da gente decidir em que grupo a gente quer ficar e como é que a gente vai trabalhar essas torneiras no planeta. Que a humanidade vai passar por um processo de mudança? Vai. E a grande pergunta será, que dia? Que dia? Para a doutrina espírita, não existe datas marcadas para nada, porque o tempo não é cronológico, o tempo é psicológico. Pode demorar 100 anos, 200 anos, 50 anos, 20 anos, sei lá. Mas vai demorar o tempo que a gente demorar para resolver os nossos problemas. Não existe data marcada. Mas só para a gente concluir, eu vou dar 2 parâmetros. As 2 maiores chagas da humanidade são o ódio e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo. O orgulho, que é a primeira dessas 2, estabelece que eu, como sou orgulhoso, não cedo para você. Não vou ceder nunca. Vamos teimar, vamos brigar, porque eu não vou ceder, porque eu sou orgulhoso e eu não cedo. A briga entre os poderosos gera guerra. E o egoísmo, eu não vou dividir, gera fome. Daí que o fruto do egoísmo é a fome, o fruto do orgulho é a guerra. Para que a gente vença o orgulho e o egoísmo, nós temos que vencer a guerra e a fome. Quando nós tivermos um planeta sem guerra e sem fome, nós teremos vencido o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Quanto tempo para a gente resolver as questões da guerra no planeta? 5 anos? 2 anos? 1 ano? E quanto tempo para resolver a questão da fome? Porque o problema da fome não é falta de alimento, o problema da fome é questão de egoísmo, porque alimento tem. O que não acontece é a divisão do alimento para todos. Que isso seja um parâmetro para nós. Enquanto houver guerra e enquanto houver fome, a transição está acontecendo, porque mundo de regeneração não tem guerra e ninguém passa fome. Agora, isso pode acontecer com os homens, sem os homens ou apesar dos homens. Se nós contribuirmos, vai ser mais rápido e menos doloroso. Se for sem os homens, demora um pouco mais, mas vai acontecer. E se for apesar dos homens, vai demorar um tanto mais, vai acontecer, mas nós não iremos tomar parte nesse novo banquete, porque teremos ido para outro lugar. E se alguém de nós perguntar, e eu, particularmente, eu fico ou eu vou? O que eu tenho que desenvolver em mim para que eu seja considerado como um dos que vão herdar o planeta?
Jesus deixou isso no Sermão da Montanha. A terceira bem-aventurança de Jesus: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Se o nosso desejo é herdar essa terra positiva e maravilhosa, sem conflito, sem guerra, sem fome, sem violência, mas que vai ser construída por nós, desenvolvamos a mansidão. Enquanto tivermos a violência dentro de nós, nós não estaremos contados entre os números dos bem-aventurados, não estaremos contados entre o número daqueles que poderão, evidentemente, fazer parte desta nova civilização. Nada está fechado. Podemos ir e podemos ficar. Depende fundamentalmente do nosso engajamento no processo de mudança. Mudança interior e da sociedade em que a gente vive. Mas sem desespero e sem loucura. Porque o espírito mais evoluído que passou pela Terra, no último dia de sua vida, não enlouqueceu e não ficou desesperado. Ceou com os amigos, com calma. Conversou. Jesus. Ceou com os seus amigos. Dividiu com ele uma série de informações. Partilhou sem pressa nenhuma. Mas que a gente faça isso amando em profundidade. Esse é o melhor caminho para que a gente permaneça no nosso planeta.